Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar de um conteúdo novo aqui, claro, sempre relacionado a esse momento contemporâneo, momento ali que nós estamos vivendo no século XX, né? Falamos aí sobre Guerra Fria, falamos sobre vários assuntos relacionados ao Brasil, relacionado aí à ditadura e tudo mais, mas a gente vai voltar um pouquinho aí e falar da descolonização da África, que foi um momento muito importante, né? Não só da África, como da África e da Ásia também, mas hoje nós vamos concentrar nessa aula mais introdutória, falando um pouco geral sobre o que é isso. Na próxima aula a gente vai retornar explicando os movimentos que levaram a essa descolonização. Mas só para você lembrar que no século XIX foi um processo de colonização da África. Você tem o Congresso de Berlim em 1885, onde, claro, isso já vinha ainda do meados, lá mesmo do início do século XIX já, né? Uma espécie de busca por estabelecer colônias das potências europeias lá na África e na Ásia. Mas o Congresso de Berlim, em 1885, faz com que eles dividam a África, os países europeus, e vão se estabelecer lá. A gente já estudou isso, né? Não respeitando divisão étnica de reinos, mas misturando todo mundo debaixo de um governo europeu. E aí, depois, no século XX, começa o processo inverso, né? De descolonização, ou seja, de colocar esses europeus para fora, deles saírem e a África retomar a sua vida. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre isso de maneira introdutória hoje. Na próxima aula a gente volta nesse assunto, a gente tem muita coisa para falar. Aqui está uma foto da Conferência de Berlim, né? Foi feita lá, Portugal queria que fizesse uma reunião para organizar a coisa, Portugal queria comandar o negócio, né? Visando seus interesses, mas o Otto von Bismarck, que é esse que é representado aí pelo que está com a faquinha, né? Que era um importante líder alemão, né? Ele então chama vários países, 14, 15 nações, para dividir. Então, assim como um bolo é dividido, eles dividem a África, né? Não só a África, mas a Ásia também. Então, para quê? Cada país colocou o mapa na mesa e diz: eu fico com essa parte, eu fico com essa, eu fico com essa e eu fico com essa. Peraí, como é que você divide o território dos outros? Uma coisa, eu chegar aqui e fazer uma reunião, beleza, gente, vamos povoar, vamos tomar aqui o pôr do sol, vou ficar com essas casas aqui. Peraí, as pessoas que moram lá, entende? Foi isso que aconteceu. Então, essa conferência foi realizada entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885, proposta pelo chanceler do Império Alemão, Otto von Bismarck, com o objetivo de dividir mesmo o continente africano, né? Esse é o evento que marca aí o início do neocolonialismo propriamente dito, propriamente estabelecido. Então, esse processo de colonização, a gente já estudou isso em outro momento, mas agora você tem um processo inverso de descolonização que vai acontecer no século XX, né? O primeiro país africano a ser liberto, aí, a se tornar independente, voltar a ser o que era, foi a Libéria em 1847 e o último, a Eritreia, em 1993, gente, 93, olha só, né? Então, para você ver como é que é a situação, faz pouco tempo, historicamente isso não é nada, né? Então, aqui o último país africano se tornou independente, ou seja, você não tem nem 30 anos que o último país se tornou independente. Os processos de independência na África se iniciaram logo no início do século XX com a independência do Egito. Então, esse processo de descolonização, ele foi complicado porque, como eu disse para vocês, quando eles colonizaram, eles não respeitaram etnias, grupos linguísticos, culturas, não respeitaram nada. Então, por exemplo, debaixo, vou mostrar daqui a pouco um mapa para vocês, do domínio francês, tinham vários povos. Domínio inglês, tinham vários povos sobre o domínio inglês, mas que eles não respeitaram essas diferenças, acabaram misturando todo mundo e tratando de alguma forma todo mundo igual.
Quer dizer, igual no sentido de impor a sua cultura para eles de forma igual. Não é que trataram bem todo mundo, mas trataram, e não é assim que funciona. Coloquei uma imagem só para trazer um pouco de representatividade dos vários grupos, das várias culturas e povos. Às vezes as pessoas pensam, mas é negro, é tudo igual. Não, é tudo igual não. Eles, assim como branco, assim como orientais, como todo mundo, têm as características de cada povo. Não só físicas, mas principalmente culturais, linguísticas, de tradições e tudo mais, que não foi respeitado. E no processo de colonização, era como se fosse todo mundo a mesma coisa. Mas e agora na descolonização? Vamos pensar aqui, né? Se estabeleceu lá um governo aqui, vamos pensar aqui, né? Tá vendo esse laranjinha todo aqui? Tudo isso aqui é França. A França dominou. Então a França governava tudo isso aqui, certo? Mas tinham vários povos antes, não tinham? Tinham vários povos. Cada povo não tinha o seu governante, não tinha o seu rei, o seu líder, o líder tribal e tudo mais? Tinha. Tá, aí os franceses vêm e dizem, a gente manda em tudo, beleza. Só que quando os franceses saíram, já se passaram muito tempo, passou muito tempo. Quem governa agora aquele território? Isso, gente, gerou um problema que está presente até hoje, que é o quê? Vários grupos paramilitares, né, financiados até por países, outros países, estão lutando pelo poder até hoje desses países para tentar reorganizar. Quer dizer, é como se eu fizesse o seguinte, tirasse todo mundo das suas casas, colocasse todo mundo na rua, aí eu moro lá, minha família toda mora naquelas casas. Depois a gente abandona e diz o seguinte, olha, agora vocês se matem aí pelas casas. Quer dizer, aquela geração que eu tirei das casas morreu, agora ninguém sabe mais. Todo mundo que vai, não, eu quero essa casa. Não, mas era da minha família, não interessa, mas eu quero essa casa. Ela está vaga agora. Então todo mundo estava disputando os mesmos territórios. Então, isso foi um grande problema, né? Só para adiantar um pouco aqui a conversa. Mas por que a descolonização? Primeiro que, com a Segunda Guerra Mundial, aquelas potências europeias que colonizavam, França, Inglaterra, Bélgica, todo mundo ali, Alemanha, todo mundo que tinha colônias ali, Inglaterra e tudo mais, Itália e tal, eles estavam em grande dificuldade. Eles estavam se reconstruindo da Segunda Guerra. Eles não tinham condição financeira de manter os investimentos lá na África. Eles não tinham condição de manter os investimentos. Eles não tinham condição de manter a proteção da África, porque vários outros colonizadores estavam sempre tentando tomar a terra um do outro. Ninguém estava respeitando também ali, não era bonitinho do jeito que parece. Um país europeu estava sempre tentando tomar a terra do outro. Então eles não tinham como defender isso. E também a pressão da ONU, né? Pressão da ONU, vamos lá pessoal, vamos acabar com esse negócio aí. Então toda essa pressão e também, que é o que a gente vai falar na próxima aula, de movimentos nacionalistas dentro da África, a gente vai falar só do pan-africanismo hoje, mas a gente vai falar mais depois de outras coisas, vários movimentos internos começaram a lutar pela sua independência. Então você tem a condição da Europa, pressão da ONU e a pressão interna da África, dos povos africanos e asiáticos também, porque a China, a Índia também estava na mesma situação. Começou a haver uma grande pressão. Então, manter isso gerava alto custo e outros problemas, né? A gente está bem resumido aqui. Então, a descolonização da Ásia e da África também está ligada, como eu falei, ao forte sentimento nacionalista surgido no início do século XX, que se tornou mais forte ao fim da Segunda Guerra Mundial e seus reflexos. Então, as condições dos países europeus associadas a uma reação dos povos africanos e asiáticos, aí está o mapa mais amplo, né, desse domínio colonialista também na América, né, os povos começaram a dizer, a gente quer independência e tudo mais. E assim foi acontecendo. Mas uma coisa muito importante para se falar é desse pan-africanismo. Entre o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, começou já a se desenvolver a ideia, peraí, os próprios africanos começaram, gente, peraí, a gente tem muita coisa em comum aqui. Como é que a gente, um continente todo mundo aqui, deixar esses caras chegarem aqui, dominar a gente em geral,
a gente tem mais coisas parecidas do que diferentes aqui. Quer dizer, eles tinham consciência da diferença deles, os europeus que não tinham, né? Mas eles tinham consciência da diferença deles. Mas, entretanto, eles disseram, peraí, pessoal, a gente tem que se unir. Mesma coisa hoje no Brasil. Todas essas disputas políticas, e a gente fica brigando, as pessoas ficam brigando de um lado, um diz que esse lado é certo, o outro lado é certo. Ao invés de nos unirmos em prol do país, a gente fica focando na diferença. Foi o que eles fizeram. Ou quer dizer, o inverso do que eles fizeram. Foi o inverso disso. Peraí, apesar de sermos diferentes, vamos nos unir, porque a gente tem coisas em comum, a gente tem objetivos em comum. E um desses objetivos era expulsar os colonizadores. Então, eles vinham sofrendo com colonização, tráfico de escravo, e aí eles criaram esse pan-africanismo, que era uma forma de unidade, de união. Pan quer dizer tudo, né? Tudo. A África toda, essa é a ideia do pan-africanismo. É a África toda, unida. E aí Dubois foi um dos ativos participantes e organizador do Congresso Pan-Africano, que se realizava periodicamente para discutir temáticas relevantes ao povo negro. E assim, eles foram se unindo e fortalecendo cada vez mais. Bom, a luta pela independência ela foi terrível. Nós vamos estudar isso na próxima aula, como eu já disse. Mas só para adiantar para você, isso gerou muitas guerras coloniais, como eu disse no início. Os europeus até saíram, mas e aí, o que ficou? Disputa de poder, e você tem isso que você vê na imagem até hoje. Garotos, você tem muitos filmes sobre isso, muitos filmes de histórias reais, que mostram as disputas e crianças sendo levadas para essas milícias, meninas sendo estupradas, sendo levadas como objetos sexuais para esses caras dessas guerras civis aí, que estão lutando do mesmo povo, grupos distintos lutando para tomar o poder. Mas a gente vai estudar isso mais a fundo na próxima aula, falando de como foram esses movimentos internos, né, dentro de cada lugar, como é que foi para eles se tornarem independentes, ok? Bons estudos, e na quinta-feira nos encontramos pelo WhatsApp para tirar dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem. Tchau, tchau!